Meus queridos amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Como sempre hoje, sem tapinha na mesa aqui, vamos falar de Klabin e Suzano, duas empresas parecidas do setor de commodities, celulose. Será que a casa caiu? Por que as ações estão caindo tanto? O que você precisa realmente saber? Nós vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Eu vou tentar ser o mais didático possível na hora que eu estiver falando sobre alguns aspectos técnicos aqui. Será que esse é o momento de comprar, vender, sair das ações antes que caiam ainda mais? Vamos falar sobre isso. Agora, primeiro, deixa o like aqui no vídeo. Deixa o like você que já é de casa. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Badu Vieira. Esse aqui é mais um vídeo do Valor em Ação. Isso aqui não é recomendação de investimento, não é nada. A minha ideia aqui, o meu objetivo é fazer com que vocês entendam para que vocês consigam tirar suas próprias conclusões e tomar suas decisões de forma independente. Eu já falei, o fato de você entender, saber como é que você faz para analisar os resultados de uma empresa, interpretar os indicadores dos resultados, isso não vai fazer você ser o próximo Warren Buffett, isso não vai fazer você ser o melhor investidor do mundo, você descobrir as melhores empresas, mas vai evitar que você faça muita merda. Você não precisa ser melhor do que todo mundo, você só não precisa ser o pior investidor. Você ficar na média já está ótimo. Então, desde a máxima aqui, o que a gente tem? Vamos ver as quedas aqui. Desde a máxima, a Klabin já cai mais de 40%, 41%. As ações da Suzano caindo também desde a máxima 46%. Hoje as ações estão caindo. A Klabin especificamente acredito que esteja subindo. Por que essas ações estão caindo tanto? Quando a gente olha para uma empresa como essa de commodities, produtora de celulose, a gente precisa entender que muitos fatores impactam o desempenho da empresa, os resultados da empresa e principalmente a cotação também. O maior risco está relacionado ao preço da commodity e o preço da celulose vem caindo. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre Vale, que também é uma empresa de commodity. Eu falei, o melhor dos mundos para essas empresas é quando o preço da sua commodity está lá em cima, o preço da celulose aqui no caso está lá em cima, quando ela tem um câmbio interessante para ela exportar, principalmente no caso da Suzano, que depende mais da exportação do que a Klabin, e quando a empresa consegue manter os custos controlados, o custo não sobe tanto, que é justamente o oposto do que está acontecendo agora mais ou menos. Elas estão sendo pressionadas com custo, o preço da celulose caindo, não está tão interessante, e as empresas precisando lidar com isso e continuar sendo eficientes. Vou abrir aqui, vamos ver quem que é a Suzano, quem que é a Klabin, porque não é a mesma coisa. A Klabin, ela é uma sociedade anônima com 22 fábricas no Brasil, na Argentina, a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens, líder na produção de embalagens de papel, a única companhia do mercado brasileiro a oferecer soluções em celulose de fibra curta, fibra longa e celulose fluff, e líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. A Suzano é diferente, ela é uma empresa de base florestal, de capital aberto, controlada pela Suzano Holding, pertencente ao Grupo Suzano, mais de 90 anos de atuação. Mas quando a gente vê aqui, depois de uma fusão em 2019, ela se consolidou como a maior produtora mundial de celulose. A diferença, basicamente, entre elas é o seguinte. A Klabin, ela agrega mais valor ao processo, aos produtos. Então, ela também comercializa produtos de maior valor agregado. E a Suzano não, a Suzano é mais a celulose bruta mesmo, exporta pra caramba, só que é uma empresa muito eficiente. Na minha opinião, se a gente for comparar a Suzano com os pares internacionais, é uma das empresas mais competitivas do mundo no que ela faz. Só que o que a gente precisa entender é que o resultado dessas empresas não é tão simples de você interpretar quanto é um resultado de uma empresa comum, uma indústria normal aqui que está operando no Brasil. Quando você vai analisar uma empresa, uma ação como a WEG, por exemplo, o resultado da WEG é mais tranquilo de você analisar do que o resultado de uma empresa que produz commodities, como é o caso da Suzano e da Klabin. A Suzano mais ainda. Quando a gente olha o lucro líquido dessas empresas, vou abrir aqui o da Suzano. Vamos ver os indicadores primeiro. No caso dos indicadores da Suzano, aqui no Investidor 10, você tem P sobre L 2,33, PVP 1,65, um dividend yield de 5,84%, um payout de 10%, beleza? O ROI absurdo, a gente vai ver que isso também acaba sendo impactado, você vê que esse ROI ele vinha caindo, subiu. Quando a gente olha o histórico de lucros, é aqui que está o negócio. Quando você olhar o histórico de lucros dessa empresa aqui, de receitas
e lucro. Você vai falar assim, não tem como uma empresa dessa ser interessante, não tem como. Mas aí depois a gente vai, olha aqui, ó, o lucro da Klabin, da Suzano, perdão. Vem caindo, subiu um pouquinho aqui, de 2016 até 2020, caiu pra caramba, depois explode. Como que você fala assim, Badu, como que uma empresa dessa é boa para investir? O lucro lateralizado e daqui a pouco explode, mas por muitos anos assim o lucro não saindo do lugar, de 2016 até 2020 caindo. Quando você pega aqui receita até que vem subindo, mas o lucro não. E o pior não é isso. O pior é isso daqui, ó. Enquanto esse lucro ele vinha caindo, a cotação subindo. Até 2020, quando o lucro ele passou a subir, a cotação começou a cair. Aí é de você ficar louco mesmo. Que porra é essa? O que acontece com uma empresa dessa, né? O problema é que em empresas desse tipo faz mais sentido você analisar a geração de caixa do que ficar preso no lucro líquido. A gente tem fatores como câmbio, fatores como preço da commodity, a marcação da dívida da empresa, no caso da Suzano que tem dívida fora do país, tudo isso impacta o resultado da empresa. E no EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa, o que a gente tem? A gente exclui esses itens. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então você tira juros, por conta da marcação da dívida, aumento de taxa de juros, impostos, às vezes a empresa tem algum benefício fiscal, enfim. Depreciação e amortização também, que são itens que têm efeito no lucro, mas não tem efeito caixa na empresa, isso aí não é um dinheiro que está saindo do caixa da empresa. Então essas empresas elas têm essa característica. Por isso que quando você olha para o desempenho nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a Suzano foi uma das poucas empresas do Ibovespa que conseguiu bater o IVVB11, que replica o S&P 500, um retorno absurdo nos últimos 10 anos de mais de 507%. Uma empresa que quando você olha para os lucros dela aqui, o lucro caindo e depois começou a subir recentemente. O EBITDA, que é a proxy da geração de caixa, ele dá para a gente uma informação mais interessante, um retrato mais fiel da eficiência operacional dessas empresas. E aí, pegando aqui no período mais longo, de 2013 até o momento, você vê que o EBITDA saiu de 2,27, subiu para 2,2, 5,19, foi subindo. Aqui caiu um pouquinho em 2016, mas voltou a subir em 2017, 2018, 2019, 2020 e continuou subindo até bater os atuais 29,37 bilhões de EBITDA. Então é uma empresa que vem consistentemente crescendo o seu EBITDA, aumentando a sua geração de caixa, proxy da geração de caixa operacional. Quando você olha para a geração de caixa operacional da empresa propriamente dita, o fluxo de caixa operacional também vem aumentando. O EBITDA é uma proxy, não é exatamente o fluxo de caixa, a geração de caixa operacional, mas dá uma boa estimativa disso. Então, esse fato de você pegar um EBITDA subindo, isso significa que a empresa ela está melhorando a sua eficiência operacional, ou então pelo menos mantendo uma boa eficiência operacional e está conseguindo gerar mais caixa a partir da sua operação, que é o mais importante. Então, em momentos nos quais a empresa está sendo impactada por alguma coisa, ou pela marcação cambial, ou por um preço da commodity, que seja, quando você olha para a geração de caixa operacional, você percebe que no médio e longo prazo é um ótimo negócio. A mesma coisa acontece na Klabin, mais ou menos. Olhando aqui primeiro os indicadores, o que a gente tem? Um P sobre VP de 2,12, P sobre L 4,31, dividend yield de 8,25, mas que foi maior também no período mais recente, um payout de 34%, um ROI também muito alto. E quando a gente olha para o lucro líquido da empresa, você vai ver que ele também é muito instável, por conta de todos esses fatores que têm efeito DRE, no lucro líquido da empresa, que é a última linha do DRE, mas não tem tanto efeito caixa. Então, olhando aqui para as receitas crescentes e consistentes desde 2029 até 2022, até o momento, e o lucro líquido oscilando pra caramba, como a gente pode ver aqui. Aí você fala, pô, Badu, então a empresa ela não é muito confiável, ela não é muito estável, porque a receita crescendo pra caramba e o lucro líquido
né, oscilando tanto desse jeito. Em 2020 ela teve prejuízo, em 2015 prejuízo, lucro lá em cima em 2016, depois cai de 2016 até 2020, igualzinho a gente viu mais ou menos na Suzano, depois explode. Isso tem a ver com o ciclo da commodity, galera. Isso tem a ver com o ciclo da commodity. Então é como eu falei, empresas eficientes, empresas que conseguem se posicionar bem para os períodos de alta no preço da commodity, são boas empresas. Só que ela vai sofrer quando a commodity estiver num preço mais baixo e os custos estiverem mais altos, como é o momento de agora. O importante é que as empresas sejam eficientes para superar esses momentos. Voltando aqui para a Suzano, falando um pouco da Suzano, as margens da Suzano são absurdamente altas. Quando você olha a margem bruta da empresa, muito alta, uma média de 38%, a margem EBITDA de 58,93%. A média da margem líquida aqui de 8,09%, só que nos últimos 2 anos subiu bastante, impactado pela alta do preço da commodity, mas a margem EBITDA, você vê que ela tem uma média de 48,45%. Então, são empresas muito eficientes. A Suzano é uma das empresas mais eficientes do mundo, se não a mais eficiente, pelo menos na minha opinião. A Klabin é a mesma coisa, você tem uma margem EBITDA bem elevada, bem alta e que vem se mantendo em patamares elevados nos últimos anos. Só que esse ano, provavelmente essas empresas vão ter os seus resultados impactados pelo preço da commodity, pelo aumento no custo para a produção, justamente por conta do aumento no preço de outras commodities também, que aí aumenta os custos da empresa e a commodity que ela comercializa, podendo cair de preço. Além disso, essas empresas estão investindo muito. Esses investimentos, principalmente a Klabin, eles reduzem o potencial de distribuição de dividendos. Então, você pode esperar essas duas empresas, mais a Klabin, na minha opinião, distribuindo menos dividendos, talvez, esse ano. A gente não consegue prever o preço de uma commodity como essa, isso varia de acordo com a lei da oferta e demanda. A Suzano recentemente disse que acredita que o preço da celulose não vai ser tão baixo quanto o mercado está precificando, mas é isso que eu falei. Essa queda que a gente está vendo aqui não está relacionada com uma descrença com relação à qualidade da gestão, à eficiência da empresa, mas sim com as expectativas com relação ao aumento de custos e a queda no preço da celulose. Por isso que as ações estão caindo. Mas também, lembrando, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, quando você entende o modelo de negócio da empresa, como que ela ganha dinheiro e sabe que ela já foi capaz de várias vezes de superar esses ciclos, principalmente quando a gente fala de empresas com mais de 90, 100 anos, como essas empresas aqui, você acaba conseguindo compreender que não é tão simples para uma empresa dessa quebrar. O negócio vai continuar existindo, é um setor perene, celulose, papel e celulose, a demanda, no longo prazo a tendência é que cresça. Empresas eficientes e bem posicionadas têm tudo para se beneficiar disso daí. Quando eu falei da Vale recentemente, eu peguei uma janela de 2015, 2016, 17, 18 e eu falei, quando o preço da commodity estava lá embaixo, as ações sofreram pra caramba. Só que pouca gente conseguiu comprar e segurar essas ações da Vale por muito tempo naquele período. De 2020 para cá, os dividendos da empresa explodiram por conta de uma alta no preço do minério de ferro. Então, quando a gente traz aqui para a foto da Suzano e da Klabin, você consegue fazer essa comparação, essa analogia. Porra, será que continuar comprando nos momentos em que a empresa está sofrendo por conta de todos esses fatores, não é interessante para aproveitar uma alta no preço da commodity depois? Porque depois que o preço sobe, o mercado automaticamente coloca isso no preço das ações também. Difícil é você ter realmente disciplina e paciência para seguir comprando empresas como essas nesses momentos. E como eu falei também no outro vídeo, buy and hold em empresa de commodity não é fácil, não é para amadores, é para quem realmente acredita na empresa e tem realmente uma mentalidade de longo prazo muito bem ajustada. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!